Olá, pessoal. Dando sequência ao curso de estudo e prática da mediunidade, nosso assunto hoje vai ser obsessão. Então, prepara que lá vem a leitura. Bom, vamos começar aqui nossa leitura com o primeiro parágrafo aqui que fala que a obsessão, na visão espírita, é uma enfermidade psíquica, né? Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outras. Vamos. Não é errado definir dessa forma, mas é uma definição bastante ampla que a gente precisa aqui ter um entendimento mais estrito. Não é? Nós já compreendemos nos nossos estudos anteriores da aula de hoje de que existe uma troca de pensamentos universal, né? Onde nós influenciamos uns aos outros. E essas influências podem ser saudáveis ou doentias. Né? Você pode influenciar para o bem e pode influenciar para o mal. Então, nós podemos também definir a obsessão como sendo uma influência doentia no pensamento do outro. Agora, quando se trata de influência, é necessário entender que existe uma vontade que quer influenciar e outra vontade que pode aceitar ou não essa influência. Então, o processo obsessivo, ele não é de mão única, ele não é unilateral. Para que se estabeleça o processo obsessivo, é necessário que o influenciado aceite a influenciação. Isso é muito importante, porque senão a gente pode, através desse entendimento simples, que a obsessão é uma mente que influencia a outra, que subordina a outra, só se a outra aceitar. Isso aí tem que ficar claro. Para que haja obsessão, alguém tem que aceitar essa influenciação doentia. Senão não há obsessão. Né? A obsessão só se estabelece se a influência for aceita. Esses textos de Kardec, no livro dos médiuns, sobre obsessão, eles relatam uma preocupação muito grande de Kardec de como a obsessão poderia interferir no processo mediúnico. Então ele se preocupa como que os médiuns podem ser atrapalhados pela obsessão. E aí os estudos dele e as definições dele no livro dos médiuns sobre esse assunto são muito dirigidos pela preocupação de como a obsessão pode influenciar no fenômeno mediúnico. Então ele vai classificar a obsessão pensando nisso, né? Ele vai dar os graus de obsessão pensando nisso. Então, é bom ter em mente quando a gente está lendo o livro dos médiuns e vendo como Kardec trata o fenômeno da obsessão, ele está muito preocupado com o fenômeno mediúnico em si. E a obsessão, ela transcende o fenômeno mediúnico. Então, nós aqui vamos, nesse estudo, nesse comentário, vamos ver as preocupações de Kardec sobre a influência da obsessão no fenômeno mediúnico, mas nós vamos tratar a definição de obsessão, a classificação de obsessão e fazer uma análise de obsessão num aspecto mais amplo. Né? Porque a obsessão ela atinge todos os aspectos da vida do obsessor e do obsidiado. A primeira coisa que vai nos chamar a atenção, que é o primeiro aspecto que nós chamamos a atenção, é que a obsessão não é uma via de mão única. A obsessão só se estabelece se o obsidiado, né, se aquele que sofre a influência, aceitar
sofrer essa influência. Aí nós vamos tentar entender quais as razões que levam alguém a aceitar uma influência doentia de um outro espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Né? Nós vamos ver que não existe obsessão não é um espírito mal perseguindo um inocente, não é isso. Então, continuando aqui a leitura, né? Então, ele fala aqui que há um espírito mal que exerce influência sobre o indivíduo. Mas ele não esqueceu de falar que o indivíduo que deixa essa influência acontecer. Por que o indivíduo deixa? E tem vários motivos. Mas não é unilateral, senão seria uma coisa muito injusta, né? Um espírito mal quer perseguir alguém, ele vai lá e persegue, mas qual o motivo da perseguição? E entendendo obsessão como um processo de influência no pensamento, de influência doentia no pensamento, é claro que aquele que sofre influência tem que aceitar essa influência para que se estabeleça realmente o processo obsessivo. Então, o segundo aspecto que nós vamos destacar aqui na nossa leitura é que existe uma relação entre obsessor e obsidiado. Se ela se estabeleceu na presente encarnação ou encarnações anteriores, a gente pode até verificar isso a posteriori, mas existe uma relação. Né? Para que você aceite a influência de uma outra pessoa, essa outra pessoa não pode lhe ser alheia. Então, já fica estabelecido uma condição. Né? Existe uma relação entre aquele que influencia e aquele que recebe essa influência. Ok? Então vamos lá. Aqui ele começa a falar dos graus de obsessão. Né? Ele vai de obsessão simples, aí passa para fascinação. Então ele começa aqui com a obsessão simples. Aí logo em seguida ele vai falar de fascinação. E mais adiante ele vai falar de subjugação. Então é importante entender nessa classificação que vai existir uma fonte, né, que a gente vai chamar de obsessor, que ele vai tentar influenciar o pensamento de forma doentia, mas é muito importante entender que na outra ponta há alguém que aceita essa influenciação. Então, por exemplo, vamos falar a obsessão simples, é uma obsessão inoportuna. Né? Por exemplo, vamos dar são sugestões de distração. Tem muitas. Né? Vamos dar aqui exemplos. Né? Você pensar bobagem. Todo mundo pensa bobagem em relação a um monte de coisas. Então, o espírito que se dedica a influenciar doentiamente, de forma doentiamente de outra pessoa, ele tem que conhecer a mente da outra pessoa. E ele tem, por exemplo, uma coleção de tipos de pensamento que ele sabe que ele pode despertar naquele que ele quer obsidiar. Por exemplo, eu quero tirar a atenção de alguém, eu faço ela prestar atenção numa outra coisa que ela gosta. Então tá, um exemplo prático, antes da reunião mediúnica, o médium está tentando se concentrar, e aí eu estou querendo tirar ele da concentração, começo a sugerir imagens e imagens, por exemplo, de doces, de chocolates, de brigas que ele teve, né? Porque aí ele tira a atenção daquilo e vai prestar atenção em outra coisa. Ou de qualquer pensamento inoportuno para aquele momento. Às vezes você está num momento que não é para você estar pensando naquela cervejinha gelada, ou naquele franguinho assado, ou em qualquer outro pensamento impertinente para aquele momento. Vocês devem ter milhares de pensamentos impertinentes, que é um pensamento inadequado para o momento que você está. Você está dentro de uma igreja, você está numa reunião mediúnica, você está numa palestra pública. A natureza dos pensamentos que estão lá é uma, e para distrair você, eu vou te sugerir pensamentos impertinentes, vou fazer você lembrar de coisas
E aí cabe a você cortar esse tipo de pensamento assim que ele surge. Ou então você aceita, você alimenta esse pensamento. Essa é a obsessão simples. Ela consiste numa constante sugestão de pensamentos inoportunos que não devem ser alimentados e que você, à medida que perceber que esses pensamentos são inoportunos, você deve cortar e se esforçar para pensar em outra coisa. Isso é muito comum, mas muito mais comum do que se imagina. Então você está lá na reunião mediúnica, aí você, ou na reunião pública, aí você olha lá, entra uma pessoa com uma roupa inadequada, com uma bermuda, com um decote. Aí você fica preso na bermuda, você fica preso no decote. E aí começa a alimentar a mente com esses pensamentos. E se você não combater imediatamente, quando você vê, você já construiu toda uma situação imaginária que te desviou daquela corrente de pensamento que você deveria ter naquele momento. Então, isso é a obsessão simples. Consiste nessa sugestão de pensamentos inadequados, inoportunos, que você tem que cortar imediatamente. Já a fascinação é um processo mais sutil, né? Em que aquele espírito que tem tempo, né? E que vai dedicar esse tempo ao processo ilusório da fascinação, ele vai começar a sugerir ideias que vão massagear o orgulho e o ego, dizendo que esse curso é muito simples, é o beabá, eu já sei de tudo, eu estou em melhores condições até de que essa pessoa aí que está ensinando. Coisa do tipo assim, eu sou melhor do que isso, eu já sei mais do que isso, eu sou bom. E essas sugestões que massageiam o ego, né? Ela, nossa, você é um excelente palestrante. Você é um espírito no seu ouvido, né? Sugerindo, você é um excelente palestrante. Você está psicografando uma obra que vai mudar a humanidade. E com o tempo a pessoa vai caindo nessa ideia e com o tempo ele não percebe mais nenhuma crítica à sua forma de pensar, à sua forma de agir. Então ele nem percebe que está preso dentro de uma ilusão e ele começa a viver aquela ilusão e isso, é claro, vai trazer diversos transtornos, né? De repente ele se acha numa posição de, sei lá, eu vou psicografar um livro aqui que vai mudar a humanidade, mas o livro dele só tem bobagem. Aí quando alguém de fora dessa ilusão lê o que ele escreveu e vê que é uma grande bobagem e tenta dizer para a pessoa que é uma bobagem, ela não vai aceitar. Vai sair da casa espírita, vai fundar outro movimento e vai buscar outros tolos que o sigam. E essas tolices podem muitas vezes causar problemas. Isso vale para todo tipo de pensamento que te coloca numa situação superior, de que você é melhor, de que você não deve escutar as pessoas que falam o contrário disso. Então você é melhor no trabalho, você é melhor na casa espírita, você é o melhor irmão, o melhor pai, e as críticas são infundadas, e o seu pensamento é que está certo. E é difícil sair dessa. Se você entrar, é difícil sair, porque quase você não vai ouvir quase ninguém, né? Só vai ouvir o seu obsessor, que na hora que ele perceber que você caiu nessa ilusão, ele vai te alimentar nessa ilusão até que isso caminhe para uma obsessão mais grave, que chama de subjugação. É interessante entender que a subjugação não necessariamente é algo que vai te jogar no chão, né? Que vai você se arrastar no chão,
passar por. Tem isso também, né? Tem isso também, mas pode ser uma subjugação de que você está limpinho, de banho tomado, feliz da vida, mas no sentido de que você não produz mais nenhum pensamento próprio. Você passa a ser um reflexo dos pensamentos que te são sugeridos. Você está completamente, né? Aquela fascinação aumentou por um grau tal que tudo que vier para o seu ouvido, de repente a pessoa chega e diz: olha, uma grande ideia para você demonstrar que você rompeu essas barreiras. Não tome mais banho. E a pessoa cai, ela deixa de tomar banho e ela acha que isso aí é uma mensagem que ela está passando para a humanidade. Não se subjugar à vontade. Né? Ou então, andar nu dentro de um barril, sem nenhuma caneca para beber água, igual aquele filósofo lá, grego. É ridículo, né? Mas ele não percebe que é ridículo, ele acha que é um grande filósofo. Ele acha que é um grande filósofo, ele acha que está trazendo uma transformação. Está se achando Jesus, Moisés, ou trazendo uma grande revelação para a humanidade. Ele não passa mais de um ridículo. Mas ele já está no caso, né, de subjugação. A sua vontade foi totalmente suprimida, mas é importante dizer que foi você, né, que deixou que esses pensamentos tomassem conta de você, que alimentassem as suas ilusões. E é aquele espírito que está na função de obsessor, ele apenas aproveitou essa oportunidade. Aqui mais adiante no texto, vai se falar dos tipos de obsessão, mas quando a gente faz aquela definição de que obsessão é qualquer interferência doentia no pensamento do outro, aí tanto faz se é de um encarnado para o desencarnado, se é do desencarnado para o desencarnado. E aí isso aqui é coisas para dizer o seguinte: a obsessão de um espírito para outro. Não interessa se você está encarnado, quem está desencarnado. Todos podem influenciar doentiamente no pensamento de outra pessoa. Perdão. Então, um espírito pode influenciar outro. Isso é importante para quebrar aquela ideia de que a obsessão é um processo que tem um espírito mau perseguindo um inocente, coitado, encarnado. Não, não é isso. Então, para a gente fechar o nosso entendimento aqui, o que é obsessão? Qualquer influência doentia no pensamento. Se o influenciador é encarnado ou desencarnado, tanto faz. Se o influenciado é encarnado ou desencarnado, tanto faz. Se existe um influenciador e um influenciado, e se a influência for doentia, é obsessão. Essa obsessão vai ter graus, desde uma obsessão simples, onde a influência é apenas aquela sugestão de pensamentos inoportunos. À medida que você vai deixando que essas sugestões permaneçam mais tempo, aí aquele que é obsidiar começa a ter acesso ao ego, né? Começa a massagear o ego e essas obsessões simples elas passam por um fenômeno de fascinação. Então, o obsessor vai influenciar dizendo só coisas que você gostaria de ouvir, e aí você vai gostando tanto de ouvir que você passa a ouvir somente o obsessor, e qualquer um que fale diferente dele, você exclui da sua esfera de influência no seu pensamento. Porque nós vivemos sendo influenciados por uma série de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Né? Se a gente lê os livros do Emmanuel, a gente é influenciado pelo pensamento do Emmanuel. Se vê um espírito desencarnado que coaduna desse pensamento e nos dá sugestões, a gente é influenciado. E a gente influencia também. Quando eu dou curso, quando eu dou uma palestra, eu estou influenciando o pensamento de vocês. E quando vocês fazem perguntas, eu coloco situações, estou influenciando o meu pensamento.
Só que quando você está fascinado, você começa a cortar da sua esfera de influência aqueles pensamentos que te desagradam e passa a selecionar somente o que você quer ouvir. É neste momento que se dá o processo obsessivo da fascinação. Então você passa a ser o médium melhor de todos, o palestrante melhor de todos, aquele que vai escrever um livro que vai mudar a humanidade, então aquele que vai dar o curso que todos vão mudar, todas as casas espíritas do mundo. Então tem que ter muito cuidado aqui, porque é fácil cair nisso. Né? Você começa a guardar elogios, e isso é fácil de cair. E a obsessão simples, e a subjugação, quando a fascinação é tão grande que em um determinado momento você abdica de ter pensamentos próprios e vai refletir apenas, vai virar uma marionete. Nesse momento que você vira marionete, aí nós temos uma subjugação. A subjugação ele pode te fazer coisas ridículas, ou você às vezes pode nem estar tão ridículo assim, do ponto de vista físico, mas vai virar uma marionete e é fácil perceber isso, né? Para quem tem um mínimo de observação. No mais, é isso aí. Né? Obsessão é um assunto que nós vamos continuar estudando mais vezes. Foi um assunto bastante abordado no estudo sistematizado da doutrina espírita. Para quem fez esse estudo, está lembrando agora. Mas se você não fez estudo, mais tarde nós vamos falar mais de obsessão. Cabe também você buscar lá na apostila do ESD esse assunto obsessão, está bem abordado lá. E é importante a gente não ficar preso a essas ideias simplistas de que a obsessão é alguém mau perseguindo o indivíduo que. Não, a obsessão é uma influência doentia do pensamento e para que ele exista, aquela pessoa que sofre a influência doentia, ela tem que aceitar, né? Ela tem que deixar, ela tem que permitir que essa influência seja efetivada realmente, senão não haveria obsessão. Então, um grande abraço, né? E até a próxima.